Mudando de assunto, o Tribunal Superior deu início hoje, mas adiou a conclusão do julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, inelegível. A ação contra a chapa Bolsonaro-Braga Neto foi apresentada pelo PDT, por suposto abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em 2022. O partido questiona a conduta do ex-chefe do Executivo em uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada no mês de julho. Pré-candidato à reeleição, Bolsonaro fez declarações sobre a segurança das urnas e do processo eleitoral. A reunião foi transmitida no canal oficial do governo e nas redes sociais de Bolsonaro. O julgamento foi adiado para a próxima terça-feira, dia 27, às 7 horas da noite. Caso seja aprovada a inelegibilidade, o ex-presidente ficará até 2030. Bom, e para analisar o julgamento, a gente conversa aqui no estúdio, do Correio Debate, com o cientista político Lúcio Flávio. Bem-vindo mais ao programa. Vamos comentar aí sobre esse julgamento que começou, como a gente disse, mas foi adiado. Para a gente, o que aconteceu hoje? Foi até que ponto, vamos dizer assim? Boa tarde. Olha, é uma honra. Bem, nós tivemos hoje o início do julgamento, da ação perpetrada pelo PDT em agosto do ano passado, aquilo que você muito bem falou. São 7 membros do Superior Tribunal Eleitoral, dos 7, 3 são do Supremo Tribunal Federal. Tem a Alexandre de Moraes, que preside o Superior Tribunal Eleitoral, tem a Carmen Lúcia, que é a vice, e tem o Nunes Marques, que é também membro do Supremo e foi indicado pelo próprio Bolsonaro. Hoje teve aquele rito inicial, a leitura da peça, em torno de 100 páginas, eu acompanhei toda a leitura, com muitas palavras do juridiquês, que dificultam um pouco para nós que não somos da área do jurídica. Depois teve a defesa, o pronunciamento de um advogado, na acusação, teve a defesa, o advogado do Bolsonaro, e também, por último, nessa sessão de hoje, foi o representante da Procuradoria-Geral da União. Então, e foi suspenso, tendo em vista que tem uma atividade do Superior, aliás, do Supremo Tribunal Federal, e o Alexandre de Moraes adiou para a próxima terça-feira. Então, mais expectativas, mas faz parte do risco. É assim mesmo, não teve nenhuma coisa diferente do rito. Nenhum pedido de vistas? Não, ainda não. Então, ainda na próxima terça-feira, há a possibilidade de pedido de vistas. Estão apostando que o indicado, o ministro do Supremo, Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, peça vistas do processo. Apenas vai postergar a decisão, porque tem que ser decidido isso até 3 meses, 90 dias. E também pode ter um fato que eu acho pouco provável, mas também é possível, que os demais membros do Superior Tribunal Eleitoral, eles adiantem, revelem o seu voto. Eu acho pouco provável, mas é possível isso. Adiantando o seu voto, pode ser que o ex-presidente Bolsonaro já seja fica impossibilitado de se candidatar até 2030. Eu acho pouco provável, mas também é um mecanismo que é possível dos ministros e ministras adiantarem o seu voto de preliminar. Analisando os cenários possíveis, o julgamento vai ser retomado na próxima terça-feira, mas pode ser suspenso. Caso não haja o pedido de vistas, ele pode ser suspenso pelo trânsito normal, ficaria na feira aí. Exatamente, porque o próprio Alexandre de Moraes, ele reservou 3 sessões. Ele não só o Brasil, mas prestando atenção a esse processo. Não é só nós brasileiros, não. Todos nós sabemos o quadro polêmico em torno do processo eleitoral que o próprio Bolsonaro. Por isso que pode ter um desdobramento a ser para a quinta-feira ou eu acho que a tendência é essa, aí vai adiar mais ou seja, por tempo diferente, por exemplo, do
trâmite no Supremo Tribunal Federal, que algum ministro ou ministra pede vistas, não é? E fica ad infinitum, fica lá 2, 3 anos. No caso aí não, no caso até 3 meses, porque é uma questão, envolve o Superior Tribunal Eleitoral e um prazo estabelecido. O senhor falou que o mundo nisso porque isso respinga na extrema-direita de todo mundo. A gente viu que tudo que recaiu sobre Trump, né, terminou até aqui sendo comentado, ou seja, enfraquecendo a extrema-direita. Então o senhor acredita nisso também, ou seja, que isso recai sobre esse movimento, essa ideologia no mundo inteiro? Claro. O mundo está cada vez mais globalizado, né? Isso é um ponto. Então o que acontece na Paraíba tem repercussão imediata em Nova York e vice nesse tempo brasileira é uma das mais importantes em termos da população existente e pelo ritmo democrático que vem da Constituição de 88. Então, o Donald Trump dos Estados Unidos, que é, digamos assim, o mentor do bolsonarismo, não é um exemplo do bolsonarismo. Então, do mesmo jeito que o mundo olha para Donald Trump, também olha para os desdobramentos do que ocorre aqui no Brasil. Para onde vai a extrema-direita no mundo todo, que é forte na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, com o Donald Trump, ele levou o Partido Republicano cada vez mais para a direita, assim como o Bolsonaro está levando o Partido Liberal cada vez mais para a extrema-direita. Então, o mundo... Essa decisão, né? Caso, vamos os possíveis Bolsonaro ficando inelegível, qual o impacto direto para isso? Como é que fica a imagem dele política aqui no país? Ele se enfraquece, ele se fortalece, porque tem toda aquela corrente que até que aconteceu com o presidente Lula também, né? Que de uma certa forma ele se fortaleceu de um lado, se enfraqueceu do outro. Vamos trabalhar a estratégia, ele chega forte para apoiar um possível sucessor. Quem seria esse sucessor? Quais são as possibilidades que o senhor enxerga Olha, nisso? eu acho que, em primeiro lugar, quem apostar que o bolsonarismo vai ser derrotado caso ele seja impedido de se candidatar, fique inelegível, por 8 anos, pode tirar o cavalinho da chuva. O bolsonarismo é muito forte e Bolsonaro é o líder desse movimento de extrema-direita, não é? E essa ideia, hoje mesmo ele já foi para Porto Alegre. Ele está no Rio Grande do Sul, onde teve uma votação expressiva, já fazendo política, andando, conversando, mantém o advogado, que é muito a defesa que o advogado fez do Bolsonaro, já afirmou que vai ao Supremo Tribunal, caso perca, né, caso ele fique inelegível no Superior Tribunal Eleitoral, vai para o Supremo. Ora, a vem do Supremo é mínima, não é? Tendo em vista todo o processo de desgaste de Bolsonaro com os membros do Supremo Tribunal Federal. Mas para que isso? Para manter a chama acesa, para manter a política de extrema-direita organizada. E outra coisa, mesmo que ele seja cassado, que eu acho que é provável, ele será, a não ser que aconteça algo inusitado até a próxima terça-feira ou a quinta-feira, não é? Mas mesmo assim, ele fica elegível daqui a partir de 2030, né? Que ele vai estar com 75 anos. Ora, Lula foi eleito presidente depois de ter impedido o seu direito de ser candidato em 2018. Depois 12 anos depois, na prática. Exatamente. Né? Passar 500 dias na cadeia, foi eleito presidente. Por quê? Porque manteve-se liderando um segmento da sociedade, que é um segmento de centro-esquerda. Não é? Se Bolsonaro mantiver a sua linha, como o PL quer, de visitar as cidades e mobilizar os seus apoiadores, ele teve uma votação estupenda na eleição passada. Não é? Quase que ganhar, foi 2 milhões de votos que ele não foi reeleito. Então, se ele mantiver isso, e se outros crimes, que são 16 processos contra ele, eu não vejo, digamos, uma caracterizar uma derrota, um fim, não, ao contrário. Se ele mantiver uma linha política, como ele é o direcionamento do PL, se ele se mantiver dentro do PL, Bolsonaro tem um histórico de mudar muito o partido, né, mas se ele mantiver ele será um fortíssimo cabo eleitoral
cima, processo importante, processo nas prefeituras, que será no próximo ano. Então, Bolsonaro é um cabo eleitoral, um líder da extrema, não é? De um eleitorado que é apaixonado por ele, que o considera um líder antipetista, não é? Antipetista. Então, com certeza, se eles conduzir bem, se vitimizar frente à sociedade, tomar na lógica dele, da sua linguagem agressiva, ele vai continuar mantendo viva a chama dos Bolsonaro, né, que traz esses detalhes para a gente compreender melhor, né, essa decisão que é de importância para o país, né, que mexe com a vida de todos nós, municípios de extrema importância para o país. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. E convite, né, dependendo aí do desdobramento, o senhor está aqui. Muito obrigado. Muito obrigado e bom São João.